Muito bem, então vamos procurar verificar a linha de influência do momento fletor em uma seção específica da estrutura. Então a gente vai procurar considerar aqui uma estrutura, uma viga biapoiada com balanço. Então podemos caracterizar aqui esta estrutura e queremos verificar qual o valor do momento fletor em uma seção específica quando este móvel ele se desloca ao longo da estrutura. Então temos esta carga dinâmica e esta carga dinâmica com um valor unitário irá se deslocar nesta estrutura. Bom, para verificarmos então o momento fletor, é importante determinarmos quais os valores de AY e BY, ou seja, quando esse móvel está se deslocando em um determinado ponto, vamos ter um determinado valor de AY e também um valor de BY. Bom, estes valores já determinamos nos vídeos anteriores. Então, tivemos o valor de AY, uma equação em função desse deslocamento desta carga unitária e também do valor de BY. Na verdade, esses valores de AY e BY basta estabelecer um equilíbrio estático considerando esta variação em função de x. O que queremos? Verificar qual o valor do momento fletor nesta seção em C. Então, esta seção C, ela tem uma distância de 2 unidades em relação à origem. Bem, para verificarmos o valor da intensidade do momento fletor em C, quando esse móvel está se deslocando ao redor de toda a viga, é necessário estabelecer um desmembramento, analisarmos a estrutura da esquerda e também a estrutura da direita. E a partir disso, a gente consegue verificar estes valores. Então, a gente vai procurar fazer este desmembramento. Então, analisando a esquerda, este móvel ele só irá se deslocar entre 0 e o valor 2. Então, é interessante verificarmos aqui todas as distâncias em relação a esta seção C. Então, a gente vai procurar fazer o equilíbrio desta estrutura e, com isso, a gente vai ter a equação do momento fletor na seção específica. Então, o somatório do momento fletor em relação a este ponto C, podemos arbitrar no sentido anti-horário como sendo um valor positivo e, com isso, vamos ter o valor desta carga unitária, um valor 1, vezes a distância aqui, que será 2 menos x. Todo o valor é 2 e a distância aqui é o valor x. Então, 1 que multiplica 2 menos x, menos AY vezes essa distância. Que distância é essa? É um valor 1. Então, esse AY produz um momento correspondente no sentido horário. Então, por isso, marcamos aqui um valor negativo, mais o valor do momento fletor em C. Então, com isso, vamos ter estes valores. 2 menos x menos o valor correspondente de AY. Quem é AY? O AY corresponde ao valor desta reação em função de x. Então, substituímos aqui o valor de AY em função da variável x e vamos ter o valor correspondente do momento fletor em C. Então, à esquerda de C, podemos estabelecer este equacionamento. Então, o momento fletor será igual a 0,8x menos 0,8. Ou seja, para cada ponto que este móvel percorre no deslocamento, vamos ter um valor específico. Bom, a gente pode utilizar esta equação depois no final para caracterizarmos o gráfico. Também a gente vai procurar verificar o momento fletor à direita de C. Então, à direita de C, da mesma maneira, a gente vai estabelecer o equilíbrio desta estrutura. E vamos considerar este equilíbrio, analisando somente a parte da direita de C, mas a referência sempre será da origem inicial. Então, temos o valor correspondente do momento fletor. Até procurei deixar aqui o AY, que corresponde à reação. Não vamos utilizar ela, mas pelo menos para termos uma referência da sua localização. Então, temos esta distância de x, que está na origem.
temos o valor desta carga móvel em relação à seção, será x menos 2, porque dessa parte da esquerda teríamos o valor de 2 unidades. Então, a gente considera esta parte da direita e estabelecemos o equilíbrio. Então, o somatório do momento fletor em C igual a 0. Consideramos também no sentido anti-horário. Então, temos esta distância, que é um valor 1, vezes a distância x menos 2, está no sentido horário, neste caso daqui, a gente vai considerar um valor positivo. Então, menos BY vezes 4, está no sentido oposto que foi arbitrado, e mais momento fletor igual a 0. Então, a partir destas análises, podemos estabelecer aqui esta multiplicação e também substituir o valor de BY que está em função de x. Então, substituímos aqui o BY em função de x, vamos ter o valor que temos menos 4 vezes BY, então menos 4 vezes todo este equacionamento de BY em função desta variável. Então, com isso, a gente vai ter aqui o valor do momento fletor. Então, o valor correspondente do momento fletor em C, considerando somente a direita, temos menos 0,2x mais 1,2. Então, esta equação ela só é válida à direita de C. Bom, temos duas equações lineares. Uma equação do momento fletor à esquerda e uma equação do momento fletor à direita. Então, com isso, a gente estabelece esta plotagem. Então, à esquerda de C, vamos ter esta equação. Quando x é igual a 0, vamos ter menos 0,8. Quando x for o valor 2, vamos ter o valor 0,8. Então, este gráfico daqui, esta função, corresponde à esquerda de C. E esta outra equação, este outro gráfico, vai representar a direita de C. Então, esta função só fica válida de C até essa extremidade da direita. Então, quando x for o valor 2, vamos ter o valor 0,8. Quando x for o valor 7, vamos ter menos 0,2. Então, o que significa este gráfico? Este gráfico significa que quando esta carga móvel se desloca na estrutura, vamos ter valores de intensidade no momento fletor em C. Vamos imaginar que esse móvel está na origem. Qual o valor do momento fletor em C? O valor corresponde a menos 0,8. Quando esse móvel se desloca até a Y, qual o valor do momento fletor em C? É 0. Tá? Porque esse gráfico está passando no valor 0. Quando esse móvel está na seção C, então, quando está na seção C, vamos ter o valor correspondente do momento fletor de 0,8. E quando esse móvel está em BY, então toda a carga vai para a reação BY, então o momento fletor correspondente em C será 0. E quando esse móvel está na extremidade, vamos ter o valor do momento fletor em C de menos 0,2. Então, a linha de influência do momento fletor em C são todas as intensidades que a seção C possui em função desse deslocamento dinâmico. Então, por isso é importante analisarmos os valores de AY e BY para conseguirmos caracterizar a linha de influência. Então, a gente verifica, quando esta carga está se movimentando ao longo de toda a estrutura, o maior valor do momento fletor corresponde ao valor de 0,8 que está em C. Em módulo também temos o valor de menos 0,8. Então, em C, o que significa o momento fletor positivo? Tração na parte inferior da seção e compressão na parte superior. Então, com isso, a gente tem uma análise geral do comportamento da linha de influência na seção específica quando esse móvel está se deslocando ao longo da estrutura.